foi isso que aconteceu. Por isso que eu cheguei correndo. O que foi que aconteceu com Jericó, gente? Exatamente, as muralhas, elas fizeram o quê? Caíram. Todo mundo imitando. As muralhas de Jericó caíram. Mas eu e minha família fomos salvos. Mas antes de acontecer tudo isso, como todas as pessoas, eu também falhei. Pecava antes de conhecer a Deus. Vocês estão ouvindo isso? Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Vocês querem saber? Deixa eu respirar. Eu vou contar. Como é meu nome? E vocês sabem a cidade que eu morava? Jericó. Eu morava na cidade de Jericó. Mas lá nessa cidade eu fazia coisas muito erradas. Eu pecava. Mas eu ouvi falar de um Deus poderoso, que fez muitos milagres pelo seu povo. Quem sabe na Bíblia o nome do povo de Deus? Israel, o povo de Israel. Deus fazia muitos milagres no meio do povo de Israel. E aí teve um dia que eu vi alguns homens chamados espias. O que é que os espias fazem? Eles espiam. E eles estavam espiando qual cidade? Jericó. Eles estavam espionando. E eu escondi eles na minha casa para proteger eles. Sabe por quê? Porque eu sabia que eles serviam ao Deus verdadeiro. Eu falei. Poxa. Nossa, Débora, que história interessante. Como ela foi corajosa para liderar o povo de Deus e levar a vitória. Mas, como todos os heróis da fé, e como a gente, ela falhou. Será que existem mais heróis? Agora vem aí um herói. Se ele pegou uma pedra e jogou no gigante, qual é o nome dele? E ele se tornou um Eu grito como o rei Davi, eu canto como o rei Davi, o Espírito de Deus se move em mim. Eu pulo como o rei Davi, eu louvo como o rei Davi, eu adoro como o rei Davi, o Espírito de Deus se move em mim. Eu derrubo gigantes, posso matar um leão. Graça e paz, Gisele. Boa tarde, crianças. Graça e paz. Tudo bom com vocês? Estão cansados? Ah, que bom. Meus pequeninos, vocês são geração abençoada. Você acha que meu Deus concordaria com isso? Ainda bem. Bom, como foi dito, meu nome é Davi. Aquele mesmo Davi, pastor de ovelhas, bem franzino e bem pequeno, mas que foi usado soberanamente por Deus para ser um grande rei e realizar grandes coisas. Bom, como dito anteriormente, eu era um pastor de ovelhas, bem fraquinho e bem, como eu posso dizer, bem pequeno. Exatamente, achavam que eu era pequeno, e acharam que eu era frágil e fraco. Exatamente isso que eu vou contar. Mesmo sendo tão fraco, eu fui o único escolhido por Deus para poder lutar pelo meu povo. Mesmo sendo o mais novo dentre os meus... Aí eu comecei a desobedecer a meu pai, desobedecer a Deus. E graças a isso, eu perdi meu cabelo, perdi minha força. Eu perdi meu cabelo, perdi minha força.
Todos aqui conhecem a história. Eu perdi meu cabelo e perdi a minha força. Eu fiquei cego. E então, eu falei. Vocês não viram a história de Sansão? Ele era forte e derrotava o povo inimigo. Mas ele começou o que? A desobedecer. Ele desobedecia o papai e a mamãe. E desobedecia principalmente quem? A Deus. E aí, ele acabou revelando o segredo dele, como vocês contaram. E Dalila cortou o quê? O cabelo. Vocês estão vendo que tá cabelo curtinho? Porque Dalila cortou o cabelo dele e ele perdeu o quê? A força. Mas vocês sabem por que Sansão é considerado um herói da fé? Também, mas isso, exatamente. Mas quando ele derrubou o templo, ele tinha poder ou não tinha? E o porquê ele conseguiu derrubar o templo? Isso, David, isso aí. Deus deu uma chance porque ele orou. Ele pediu para que Deus pudesse dar força a ele mais uma vez. Isso! Então a fé dele para honrar o povo de Deus e honrar a Deus foi maior que sua própria... A minha história, o pai da fé. E vocês sabem por que eu fui considerado o pai da fé? Vocês acabaram de ouvir aqui Deus me chamando para uma promessa que ele tinha comigo. Eu morava numa terra chamada Ur dos Caldeus, uma terra onde o povo era muito idólatra, ou seja, eles não conheciam o único e verdadeiro Deus. Eles adoravam outros deuses, adoravam a ídolos. E Deus me chamou para que eu fosse junto com a minha família para um lugar onde eu nunca tinha nem ouvido falar, mas eu confiei no único e verdadeiro Deus, eu criei na promessa dele e fui com a minha esposa chamada Sara, que vocês vão conhecer logo mais, uma mulher muito bonita, junto com a nossa família, caminhando para o lugar que Deus iria nos mostrar. Mas em um momento da minha vida, entrando com a minha esposa Sara numa terra chamada Egito, ela, por ser muito bonita, as pessoas, eu temia que o rei daquela terra tomasse Sara por esposa e me matasse para tomar ela de mim. E ali, temendo pela minha própria vida, eu acabei mentindo, dizendo que ela não era minha esposa. Eu disse que Sara era minha irmã e nesse momento eu falhei. Vamos todo mundo comigo? Abraão, mesmo ele sendo um homem de muita fé, ele fez o quê? Falhou. O que é falhar, gente? Errar. Exatamente. Vamos chamar uma heroína agora? É uma heroína e eu vou dar um spoiler. Ela teve um filho com 90 anos. Qual é o nome dela? Cadê Sara? Onde passei, vi nascer milagres nunca foi o que sonhei. Eu vi Bom, então, eu quero contar uma coisa pra vocês. Eu tive que lutar contra alguém muito forte e bem grandão, como se fosse um gigante. Vocês por acaso se lembram do nome dele?
Exatamente, Golias. Mas, mesmo ele sendo tão forte e tão poderoso, graças à fé que eu tive no meu Deus, eu fui até um riacho e peguei algumas pedrinhas. E com a minha fé e a coragem, eu consegui derrotar Golias em nome do meu Senhor. Então, isso aconteceu por quê? Porque graças à fé que eu tive no meu Deus, desde a minha mocidade, desde que eu era pequeno que nem vocês, isso me fez um verdadeiro herói da fé. E tem mais, graças à fé que eu tive, Deus me usou soberanamente para ser um grande rei e realizar grandes feitos para o reino dele. Mas, eu como homem, eu como pecador, eu também falhei. Eu desobedeci ao meu Deus e... Rapaz, vocês sabem mesmo, hein? Vocês sabem, né? Então, bom, eu como rei realizei grandes feitos, mas eu como pecador, eu pequei. Desobedeci ao meu Deus e além de muitos outros pecados que eu cometi. Exatamente. E por conta desses pecados que vocês falaram, eu também falhei, como todos os outros aqui. Nossa, Davi, a sua história realmente é muito interessante e importante, porque mesmo Davi sendo falho, sabe uma coisa que ele tinha com Deus? Ele conversava sempre com Deus, ele era amigo de Deus. E por isso, Deus sempre perdoou ele e buscou estar com ele. E Davi dizia que a maior tristeza que ele tinha era estar longe de quem? Existe uma mulher que ela era uma juíza. Não, era uma outra mulher. Quem será? Uma mulher que era uma juíza, que aconselhava o povo, que o Senhor usou para levar o povo de Deus à vitória. Quem é? Qual é o nome dela? É Débora! Foi usada para engrandecer o nome do Senhor. Mulher foi usada para exaltar o nome do Senhor. Débora profetizou. Então, tudo bem? Oi, Gisele, a paz do Senhor, crianças. Oi? Oh, obrigada, meu amor. Vocês conhecem a minha história? Vocês já ouviram a minha história? Não? Gente, então eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Então agora você vai ficar vendo. Tá certo. Gente, meu nome é Débora. Eu era juíza e profetisa do povo de Israel. No meu tempo, o meu povo não era liderado por reis. Vocês sabiam disso? Naquela época tinha reis, né? Só que na minha época não tinha reis. Então o Senhor levantava pessoas para liderar o povo. E assim o Senhor me escolheu. O Senhor me deu a sabedoria para liderar o povo contra uma guerra de um rei muito mau que estava tentando oprimir o povo israelita. Vocês acreditam nisso? Vocês iam deixar o povo de vocês sofrendo na mão de um homem muito, muito mau? Não, né? Então assim o Senhor teve misericórdia e me levantou para liderar. E eu profetizei a vitória e nós ganhamos a guerra. Tá certo? Então assim, com várias dessas coisas que o Senhor me deu coragem para fazer, para lutar, para batalhar, mesmo assim eu era uma pessoa muito falha. Vocês sabem qual era a minha arma secreta?
oração. Enquanto o povo lá estava lutando, batalhando, eu estava ajoelhada, orando para a gente conseguir a guerra. Mas mesmo assim, eu era uma pessoa falha, que pecava, que errava muitas vezes, e eu tentei tomar decisões precipitadas em direção. Então todo mundo agora é um herói da fé. Vamos sair daqui com o coração crendo em Deus e que vocês podem ser amigos de Deus como Abraão, crer nas promessas de Deus como Sara, forte como Sansão, uma mulher sábia como Débora, um rei corajoso que não temeu nem um gigante quando ele era somente uma criança como Davi, uma mulher que não temeu para lutar pelo seu povo e foi até o rei mesmo correndo risco, a Esther, e uma mulher que acreditou em Deus mesmo apenas por ouvir, que traiu seu próprio povo porque acreditava que o Deus verdadeiro é aquele que está acima de todos. Sabe, vocês podem ser heróis da fé? E assim como eu, o que significa esse S? De quem? Jesus! Vamos todos ser heróis da fé. Vamos agora se levantar com a gente? A gente vai orar rapidinho, pedindo para que Deus possa nos tornar heróis. E aí a gente vai cantar uma música bem linda, certo? Todo mundo fecha os olhinhos. Em silêncio, que agora é momento de oração. Repitam comigo. Papai do céu, te pedimos que nos façam heróis que acreditam em ti, que confiam no teu amor, que nos dá força, nos dá coragem, sabedoria, para que a gente seja imitadores de Jesus. Queremos ser heróis da fé. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, tudo bem? Abraão, Sara, quanta gente bonita. Só eu deixar ele depois eu ir gravando, perto onde aqui, né? Nossa, eu acho que vocês conheceram meus amigos, não foi mesmo? Eles foram grandes heróis, não é mesmo? Mas em algum momento da vida deles, eles falharam. E eu recebi uma grande missão do meu pai. Vocês sabem qual foi essa missão? Fazer o ID, espalhar a palavra. Isso mesmo, crianças. E falar do mundo. Tá bom, obrigada. Isso. Eu fui falar do amor do meu pai para todas as pessoas. E cumpri o ID. Isso, mas deixa eu explicar mais uma coisa. Eu fui preparado para isso. Desde criança, como vocês, eu já estava lendo as escrituras sagradas, que é a Bíblia, não é mesmo? E com 12 anos eu já estava no templo, que é onde as pessoas vão orar, pregar a palavra, falar da palavra de Deus. E ali eu já estava ensinando até mesmo para os adultos, com tanto conhecimento que eu já tinha nessa idade. Sabia disso? Foi mesmo. Estava cumprindo a vontade
do meu pai, muito bem. E nessa missão que ele me deu, eu fui obediente e obediente em tudo. E vocês sabiam que eu amo muitas crianças? Teve até uma vez que os discípulos não deixaram as crianças chegar perto de mim. E eu falei, não, as crianças têm que chegar perto de mim. Porque imagine se todos os adultos tiverem um coração igual de uma criança, já pertence ao reino de Deus, porque é um coração puro, um coração sincero. E isso, os discípulos também me ajudavam muito, né? Tudo, né? Que meu pai me falou. De tudo. E vocês sabem também o que mais que eu fiz? Eu curei mesmo, até mesmo uma criança. Essa criança foi ressuscitada. O nome do pai era como Jairo, a filha dele. E eu fiz muito mais coisas também, muitos milagres e cura de pessoas que não enxergavam, o paralítico, aquele que não andava, que não enxergava, o outro que não falava, o que não ouvia, o que tinha lepra, o paralítico que não andava. Fiz muitas curas, mas como alguém falou, o aleijado, como alguém falou aí, tinha uns malvados que não gostavam de mim, não é mesmo? Isso, e aí o que aconteceu? Eles me chicotearam, me humilharam, cuspiram em mim, até que me crucificaram numa cruz. E ali eu morri, mas ao terceiro dia eu ressuscitei, eu venci a morte. E aí, pessoal, Jesus, Ele está acima de todos os heróis, porque nunca falhou. E esse herói que nós podemos agora confiar e colocar nossa fé, não é mesmo? Isso mesmo, crianças, vocês também podem ser grandes heróis da fé. Sabem como? Acreditando em mim e em meu Pai. E diferente de todos os outros heróis, eu não falhei. Boa tarde, crianças! Então, meu marido já falou um pouquinho da minha história e agora eu mesma vou contar pra vocês. Meu nome é Sara e eu tive um chamado do Senhor. O Senhor me chamou, juntamente com meu marido, para eu sair da minha família, da minha terra, da minha parentela, para eu ir para um local que eu nem conhecia. Imagine aí vocês teriam coragem de sair da casa de vocês, com mamãe e papai, para ir para um lugar que vocês não conhecem? Teria coragem? Meu Deus, misericórdia, Senhor! Não, mas no meu caso eu fui e deixei minha mamãe e meu papai. Eu fui sozinha com meu marido. Não foi fácil pra mim. Depois que eu recebi... Foi meu filho, isso. Eu recebi uma promessa de Deus que eu já velhinha, que eu teria um filho. Vocês conhecem alguém velhinho que teve filho? Alguém de cabelo branco, já bem velhinha assim, ó, de barrigão, grávida, que tenha filho? Meu Deus, somente eu, porque uma pessoa de 90 anos, totalmente estéril, ter filho foi um milagre do Senhor. E eu gerei um filho. Sim? Rapidinho. Então eu tive um filho com 90 anos e meu marido já tinha 100 anos. E quem aqui sabe o nome do meu filho? Isaac. Então, mas aconteceu o quê? Eu, como todos os heróis da fé, eu duvidei dessa promessa de
Deus. Quando Deus falou assim, ó, que eu ia ter um filho, sabe o que eu fiz? Oh Deus, eu já nessa idade nunca vou conseguir engravidar. Mas Deus é Deus e quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre na nossa vida. Mesmo a gente sem acreditar, a promessa dele vai se cumprir. E eu consegui engravidar, mas por causa dessa falta de confiança no Senhor, como todos os outros heróis, eu também falhei. Sara também teve muita fé em Deus quando ela teve Isaac e confiou no Senhor. Mas ela também fez o que, gente? Falhou! Será que existe mais heróis da fé? Existe uma heroína da fé que se chama Raabe. Será que vocês sabem quem é Raabe? Quem será que é Raabe? Vocês estão ouvindo isso? Vem por onde? Por ouvir. E o ouvir é pela palavra de Deus. Raabe acreditou somente por ouvir falar de Deus. Vocês também creem em Deus? Assim como Raabe? E aí, será que existem mais heróis da fé? Eu acho que tem um herói da fé, que ele tinha um dom, um poder, também com a sua fé. Porque o Espírito Santo concedeu um dom para ele. Será que nós também podemos ter um dom? Sim. Nem me veio, senão vai ver. E aí, pera aí, o herói da fé, então, que ele tinha um dom. Vamos pensar que ele era mais forte que o Hulk. Quem será que é esse? Ele derrotava o povo inimigo de Deus. Quem será que é esse? Então chama Sansão. Sai daí, daí eu vou fazer com você dormir, Sansão. Sai daí, daí eu vou fazer com você dormir, Sansão. Sai daí. Já ouvia da história de Sansão, né? Eu tanto ele, né, Tati? Boa tarde, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou Sansão e sou fortão. Então, criançada, vim contar um pouco da minha história para vocês. Assim como a Sara, minha mãe também não poderia ter filho. Mas aí veio um anjo e falou com ela que ela iria ter um filho. Aí cresci, nasci, cresci e fiquei cada vez mais forte. Teve uma vez em que eu derrotei um leão com minhas próprias mãos. Leão, aquele grandão, eu derrotei. Aí teve um certo dia que eu estava no deserto e vieram contra mim 1000 filisteus. Eu fiquei procurando com que me defender e achei um pedaço de osso no chão. Exatamente. Eu derrotei todos os filisteus apenas com a cabeça de um jegue, né? E a partir de um certo momento, eu comecei a obedecer a Deus. Comecei E Deus mudou sua vida, eu escrevi uma história. Ela era corajosa, Oi, crianças, boa tarde, tudo bem? Então, como Gisele já me apresentou, meu nome
Nada. O meu nome é Esther e eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Bom, quando eu era muito novinha, infelizmente eu perdi os meus pais. Então, meu primo Mardoqueu pegou para me criar como sua filha. E vocês não vão acreditar no que ele fez. Quando eu virei moça, ele resolveu me inscrever no concurso de beleza para ser a nova rainha da Pérsia. E aí, eu passei pela seleção e me tornei a nova rainha, a esposa do rei Assuero. E o rei tinha um ministro que se chamava Amã. E ele era muito cruel. Exatamente. Não foi, Theo? Foi. E aí, a mãe queria destruir o meu povo. E então eu orei e pedi muita coragem ao Senhor. E aí, eu fui falar com o rei e pedi para que ele poupasse o meu povo. E aí, com muita coragem que o Senhor me deu, eu consegui que o rei aceitasse o meu pedido. E assim, ele poupou o povo judeu. Mesmo com toda essa fé, eu sou um ser humano. E como todo ser humano, eu também falhei. Eu não contei para o meu esposo que eu era judia também. Entendeu? Nossa, Esther, sua história também nos dá muita coragem. Pois é, ela omitiu, ela escondeu do rei Assuero naquele momento que era também fazia parte daquele povo. Mas Esther teve muita fé e confiou em Deus para ir lá e com coragem pedir, mesmo custando a sua vida, ela lutou pelo seu povo. Então, a gente viu todas essas histórias aqui. Teve todos esses heróis da fé. E existem muito mais heróis da fé. E o que se torna? Quem é um herói da fé? Qual é o poder dele? Qual é o superpoder? A fé. E a fé em quem? Em Deus. A fé em Deus é o que torna eles heróis da fé. Mas o que é que todos eles têm em comum? Todos falharam. Todos pecaram. E agora? A gente vê que os nossos super-heróis dos quadrinhos, lembra? O Superman, a Supergirl, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, todos eles têm o quê? Fraquezas, como a gente conversou. E os heróis da fé também são falhos. Isso significa que não existe nenhum herói que possa ser tão poderoso, mas tão poderoso, que não tenha falha alguma ou nenhuma fraqueza? Moisés também foi pecador. Quem é esse herói que está acima de todos os heróis? É um herói que nunca falhou, que é tão poderoso? É quem? É quem? De novo, qual é o nome desse super-herói? Por ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Raabe acreditou somente por ouvir falar de Deus. Vocês também creem em Deus? Assim como Raabe? E aí, será que existem mais heróis da fé? Eu acho que tem um herói da fé
um dom? Sim. Vem me ver, senão vai ver. E aí, pera aí, o herói da fé, então, que ele tinha um dom. Vamos pensar que ele era mais forte que o Hulk. Quem será que é esse? Ele derrotava o povo inimigo de Deus. Quem será que é esse? Então chama Já o peninha da história de Sansão, né? Eu tanto ele, né, Tati? Boa tarde, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou Sansão e sou fortão. Então, criançada, vim contar um pouco da minha história para vocês. Assim como a Sara, minha mãe também não poderia ter filho. Mas aí veio um anjo e falou com ela que ela iria ter um filho. Aí cresci, nasci, cresci e fiquei cada vez mais forte. Teve uma vez em que eu derrotei um leão com minhas próprias mãos. Leão, aquele grandão, eu derrotei. Aí teve um certo dia que eu estava no deserto e vieram contra mim 1000 filisteus. Eu fiquei procurando com o que me defender e achei um pedaço de osso no chão. Exatamente. Eu derrotei todos os filisteus apenas com a cabeça de um jegue, né? E a partir de um certo momento, eu comecei a desobedecer a Deus. Comecei A minha história, o pai da fé. E vocês sabem por que eu fui considerado o pai da fé? Vocês acabaram de ouvir aqui Deus me chamando para uma promessa que ele tinha comigo. Eu morava numa terra chamada Ur dos Caldeus, uma terra onde o povo era muito idólatra, ou seja, eles não conheciam o único e verdadeiro Deus. Eles adoravam outros deuses, adoravam a ídolos. E Deus me chamou para que eu fosse junto com a minha família para um lugar onde eu nunca tinha nem ouvido falar, mas eu confiei no único e verdadeiro Deus, eu criei na promessa dele e fui com a minha esposa, chamada Sara, que vocês vão conhecer logo mais, uma mulher muito bonita, junto com a nossa família, caminhando para o lugar que Deus iria nos mostrar. Mas em um momento da minha vida, entrando com a minha esposa Sara numa terra chamada Egito, ela, por ser muito bonita, as pessoas, eu temia que o rei daquela terra tomasse Sara por esposa e me matasse para tomar ela de mim. E ali, temendo pela minha própria vida, eu acabei mentindo, dizendo que ela não era minha esposa. Eu disse que Sara era minha irmã e nesse momento eu falhei. Vamos todo mundo comigo? Abraão, mesmo ele sendo um homem de muita fé, ele fez o quê? Falhou. O que é falhar, gente? Errar. Exatamente. Vamos chamar uma heroína agora? É uma heroína e eu vou dar um spoiler. Ela teve um filho com 90 anos. Qual é o nome dela? Cadê Sara? Onde você vi nascer milagres nunca foi o que sonhei.
meu nome é Sara e eu tive um chamado do Senhor. O Senhor me chamou, juntamente com meu marido, para eu sair da minha família, da minha terra, da minha parentela, para eu ir para um local que eu nem conhecia. Imagine aí vocês teriam coragem de sair da casa de vocês, com mamãe e papai, para ir para um lugar que vocês não conhecem? Teria coragem? Meu Deus, misericórdia, Senhor. Não, mas no meu caso eu fui e deixei minha mamãe e meu papai. Eu fui sozinha com meu marido. Não foi fácil pra mim. Depois foi meu filho, isso. Eu recebi uma promessa de Deus que eu já velhinha, que eu teria um filho. Vocês conhecem alguém velhinho que teve filho? Alguém de cabelo branco, já bem velhinha assim, ó, de barrigão, grávida, que tenha filho? Meu Deus, somente eu, porque uma pessoa de 90 anos, totalmente estéril, ter filho foi um milagre do Senhor. E eu gerei um filho. Sim? Rapidinho. Então eu tive um filho com 90 anos e meu marido já tinha 100 anos. E quem aqui sabe o nome do meu filho? Isaac. Então, mas aconteceu o quê? Eu, como todos os heróis da fé, eu duvidei dessa promessa de Deus. Quando Deus falou assim, ó, que eu ia ter um filho, sabe o que eu fiz? Oh Deus, eu já nessa idade nunca vou conseguir engravidar. Mas Deus é Deus e quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre na nossa vida. Mesmo a gente se acreditar, a promessa dele vai se cumprir. E eu consegui engravidar, mas por causa dessa falta de confiança no Senhor, como todos os outros heróis, eu também falhei. Sara também teve muita fé em Deus quando ela teve Isaac e confiou no Senhor. Mas ela também fez o que, gente? Falhou! Será que existe mais heróis da fé? Existe uma heroína da fé que se chama Raabe. Será que vocês sabem quem é Raabe? E será que é Raabe? Vocês estão ouvindo isso? Deus mudou sua vida hoje. Ela era corajosa. Oi, crianças, boa tarde, tudo bem? Então, como Gisele já me apresentou, meu nome o meu nome é Esther e eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Bom, quando eu era muito novinha, infelizmente eu perdi os meus pais. Então, meu primo Mardoqueu chegou para me criar como sua filha. E vocês não vão acreditar no que ele fez. Quando eu virei moça, ele resolveu me inscrever no concurso de beleza para ser a nova rainha da Pérsia. E aí, eu passei pela seleção e me tornei a nova rainha, a esposa do rei Assuero. E o rei tinha um ministro que se chamava Amã. E ele era muito cruel. Exatamente. Foi, não foi, Theo? Foi. E aí, Amã queria destruir o meu povo. E então eu orei e pedi muita coragem ao Senhor. E aí, eu fui falar com o rei e pedi para que ele poupasse o meu povo. E aí, com muita coragem que o Senhor me deu, eu consegui que o rei aceitasse o meu pedido. E assim, ele poupou o povo judeu. Mesmo com toda essa fé, eu sou um ser humano. E como todo ser humano, eu também falhei.
eu não contei para o meu esposo que eu era judia também. Entendeu? Nossa, Esther, sua história também nos dá muita coragem. Pois é, ela omitiu, ela escondeu do rei Assuero naquele momento que era também fazia parte daquele povo. Mas Esther teve muita fé e confiou em Deus para ir lá e com coragem pedir, mesmo custando a sua vida, ela lutou pelo seu povo. Então, a gente viu todas essas histórias aqui. Teve todos esses heróis da fé. E existem muito mais heróis da fé. E o que se torna? Quem é um herói da fé? Qual é o poder dele? Qual é o superpoder? A fé. E a fé em quem? Em Deus. A fé em Deus é o que torna eles heróis da fé. Mas o que é que todos eles têm em comum? Todos falharam. Todos pecaram. E agora? A gente vê que os nossos super-heróis dos quadrinhos, lembra? O Superman, a Supergirl, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, todos eles têm o quê? Fraquezas, como a gente conversou. E os heróis da fé também são falhos. Isso significa que não existe nenhum herói que possa ser tão poderoso, mas tão poderoso, que não tenha falha alguma ou nenhuma fraqueza? Moisés também foi pecador. Quem é esse herói que está acima de todos os heróis? É um herói que nunca falhou, que é tão poderoso? É quem? É quem? De novo, qual é o nome desse super-herói? Bom, então, eu quero contar uma coisa pra vocês. Eu tive que lutar contra alguém muito forte e bem grandão, como se fosse um gigante. Vocês por acaso se lembram do nome dele? Exatamente, Golias. Mas, mesmo ele sendo tão forte e tão poderoso, graças à fé que eu tive no meu Deus, eu fui até um riacho e peguei algumas pedrinhas. E com a minha fé e a coragem, eu consegui derrotar Golias em nome do meu Senhor. Então, isso aconteceu por quê? Porque graças à fé que eu tive no meu Deus, desde a minha mocidade, desde que eu era pequeno que nem vocês, eu consegui, isso me fez um verdadeiro herói da fé. E tem mais. Graças à fé que eu tive, Deus me usou soberanamente para ser um grande rei e realizar grandes feitos para o reino dele. Mas eu, como homem, eu como pecador, eu também falhei. Eu desobedeci ao meu Deus e... Você teve um monte de mulher. Rapaz, vocês sabem mesmo, hein? Vocês sabem, né? Bom, eu como rei realizei grandes feitos, mas eu como pecador, eu pequei. Desobedeci ao meu Deus e além de muitos outros pecados que eu cometi. Exatamente. E por conta desses pecados que vocês falaram, eu também falhei, como todos os outros aqui. Nossa, Davi, a sua história realmente é muito interessante e importante.
Porque mesmo Davi sendo falho, sabe uma coisa que ele tinha com Deus? Ele conversava sempre com Deus, ele era amigo de Deus. E por isso, Deus sempre perdoou ele e buscou estar com ele. E Davi dizia que a maior tristeza que ele tinha era estar longe de quem? De meu dele. Poxa. Nossa, Débora, que história interessante. Como ela foi corajosa para liderar o povo de Deus e levar a vitória. Mas, como todos os heróis da fé, e como a gente, ela falhou. Será que existem mais heróis? Agora vem aí um herói. Se ele pegou uma pedra e jogou no gigante igual a e ele se tornou um Eu grito rei. como o rei Davi, eu canto como o rei Davi, o Espírito de Deus se move em mim. Eu pulo como o rei Davi, eu louvo como o rei Davi, eu adoro como o rei Davi, o Espírito de Deus se move em mim. Eu derrubo gigantes, posso matar um urso, um leão. Graça e paz, Gisele. Boa tarde, crianças. Graça e paz. Tudo bom com vocês? Estão cansados? Ah, que bom. Meus pequeninos, vocês são geração abençoada. Você acha que meu Deus concordaria com isso? Ainda bem. Bom, como foi dito, meu nome é Davi. Aquele mesmo Davi, pastor de ovelhas, bem franzino e bem pequeno, mas que foi usado soberanamente por Deus para ser um grande rei e realizar grandes coisas. Bom, como dito anteriormente, eu era um pastor de ovelhas, bem fraquinho e bem, como eu posso dizer, bem pequeno. Exatamente, achavam que eu era pequeno, e acharam que eu era frágil e fraco. Exatamente isso que eu vou contar. Mesmo sendo tão fraco, eu fui o único escolhido por Deus para poder lutar pelo meu povo. Mesmo sendo o mais novo dentre os meus... Existe uma mulher que ela era uma juíza. Não, era uma outra mulher. Quem será? Uma mulher que era uma juíza, que aconselhava o povo, que o Senhor usou para levar o povo de Deus à vitória. Quem é? Qual é o nome dela? É Débora! Mulher foi usada para engrandecer o nome do Senhor. Mulher foi usada para exaltar o nome do Senhor. Débora profetizou. Então, tudo bem? Oi, Gisele, a paz do Senhor, crianças. Oi? Oh, obrigada, meu amor. Vocês conhecem a minha história? Vocês já ouviram a minha história? Não? Gente, então eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Então agora você vai ficar vendo. Tá certo. Gente, meu nome é Débora. Eu era juíza e profetisa do povo de Israel. No meu tempo, o meu povo não era liderado por reis. Vocês sabiam disso? Naquela época tinha reis, né? Só que na minha época não tinha reis. Então o Senhor levantava pessoas para liderar o povo. E assim o Senhor me escolheu. O Senhor me deu a sabedoria para liderar o povo contra uma guerra de um rei muito mau que estava tentando oprimir o povo israelita. Vocês acreditam nisso? Vocês iam deixar o povo de vocês sofrendo na mão de um homem muito, muito mau? Não, né? Então assim o Senhor teve misericórdia e me levantou para liderar. E eu profetizei a vitória e nós ganhamos a guerra. Tá certo? Então assim,
com várias dessas coisas que o Senhor me deu coragem para fazer, para lutar, para batalhar. Mesmo assim, eu era uma pessoa muito falha. Vocês sabem qual era a minha arma secreta? A oração. Enquanto o povo lá estava lutando, batalhando, eu estava ajoelhada, orando para a gente conseguir a guerra. Mas mesmo assim, eu era uma pessoa falha, que pecava, que errava muitas vezes. E eu tentei tomar decisões precipitadas assim, em direção. Aí eu comecei a desobedecer a meu pai, desobedecer a Deus. E graças a isso eu perdi meu cabelo, perdi minha força. Eu perdi meu cabelo, perdi minha força. Isso. Todos aqui conhecem a história. Eu perdi meu cabelo e perdi a minha força. Eu fiquei cego. E então eu fali. Vocês não viram a história de Sansão? Ele era forte e derrotava o povo inimigo. Mas ele começou o que? A desobedecer. Ele desobedecia o papai e a mamãe. E desobedecia principalmente quem? A Deus. E aí, ele acabou revelando o segredo dele, como vocês contaram. E Dalila cortou o quê? O cabelo. Vocês estão vendo que tá cabelo curtinho? Porque Dalila cortou o cabelo dele e ele perdeu o quê? A força. Mas vocês sabem por que Sansão é considerado um herói da fé? Também, mas Isso, exatamente. Mas quando ele derrubou o templo, ele tinha poder ou não tinha? E o porquê ele conseguiu derrubar o templo? Isso, David, isso aí. Deus deu uma chance porque ele orou. Ele pediu para que Deus pudesse dar força a ele mais uma vez. Isso! Então a fé dele para honrar o povo de Deus e honrar a Deus foi maior que sua própria. Crianças, tudo bem? Abraão, Sara, quanta gente bonita. Só eu deixar ele depois eu ir gravando, perto onde aqui, né? Nossa, eu acho que vocês conheceram meus amigos, não foi mesmo? Eles foram grandes heróis, não é mesmo? Mas em algum momento da vida deles, eles falharam. E eu recebi uma grande missão do meu pai. Vocês sabem qual foi essa missão? Fazer elite, espalhar a palavra. Isso mesmo, crianças. E falar do mundo. Tá bom, obrigada. Isso. Eu fui falar do amor do meu pai para todas as pessoas. E cumpri o ID. Isso, mas deixa eu explicar mais uma coisa. Eu fui preparado para isso. Desde criança, como vocês, eu já estava lendo as escrituras sagradas, que é a Bíblia, não é mesmo? E com 12 anos eu já estava no templo, que é onde as pessoas vão orar, pregar a palavra, falar da palavra de Deus. E ali eu já estava ensinando até mesmo para os adultos, com tanto conhecimento que eu já tinha nessa idade.
Sabia disso? Foi mesmo. Estava cumprindo a vontade do meu pai, muito bem. E nessa missão que ele me deu, eu fui obediente e obediente em tudo. E vocês sabiam que eu amo muitas crianças? Teve até uma vez que os discípulos não deixaram as crianças chegar perto de mim. E eu falei, não, as crianças têm que chegar perto de mim. Porque imagina se todos os adultos tiverem um coração igual de uma criança, já pertence ao reino de Deus, porque é um coração puro, um coração sincero. E isso, os discípulos também me ajudavam muito, né? Tudo, né? Que meu pai me falou. De tudo. E vocês sabem também o que mais que eu fiz? Eu curei mesmo, até mesmo uma criança. Essa criança foi ressuscitada. O nome do pai era como Jairo, a filha dele. E eu fiz muito mais coisas também, muitos milagres e cura de pessoas que não enxergavam, o paralítico, aquele que não andava, que não enxergava, o outro que não falava, o que não ouvia, o que tinha lepra, o paralítico que não andava. Fiz muitas curas, mas como alguém falou, o aleijado, como alguém falou aí, tinha uns malvados que não gostavam de mim, não é mesmo? Isso, e aí o que aconteceu? Eles me chicotearam, me humilharam, cuspiram em mim, até que me crucificaram numa cruz. E ali eu morri, mas ao terceiro dia eu ressuscitei, eu venci a morte. E aí, pessoal, Jesus, ele está acima de todos os heróis, porque nunca falhou. E esse herói que nós podemos agora confiar e colocar nossa fé, não é mesmo? Isso mesmo, crianças, vocês também podem ser grandes heróis da fé. Sabem como? Acreditando em mim e em meu Pai. E diferente de todos os outros heróis, eu não falhei. Então todo mundo agora é um herói da fé. Vamos sair daqui com o coração crendo em Deus e que vocês podem ser amigos de Deus como Abraão, crer nas promessas de Deus como Sara, forte como Sansão, uma mulher sábia como Débora, um rei corajoso que não temeu nem um gigante quando ele era somente uma criança como Davi, uma mulher que não temeu para lutar pelo seu povo e foi até o rei mesmo correndo risco, a Esther, e uma mulher que acreditou em Deus mesmo apenas por ouvir, que traiu seu próprio povo porque acreditava que o Deus verdadeiro é aquele que está acima de todos. Sabe, vocês podem ser heróis da fé? E assim como eu, o que significa esse S? De quem? Jesus! Vamos todos ser heróis da fé. Vamos agora se levantar com a gente? A gente vai orar rapidinho, pedindo para que Deus possa nos tornar heróis. E aí a gente vai cantar uma música bem linda, certo? Todo mundo fecha os olhinhos. Em silêncio, que agora é momento de oração. Repitam comigo. Papai do céu,
pedimos que nos façam heróis que acreditam em Ti, que confiam no Teu amor, que nos dá força, nos dá coragem, sabedoria, para que a gente seja imitadores de Jesus. Queremos ser heróis da fé. Em nome de Jesus.